contexto dessa transmissão. Olá, Porã! Como é que tá, cara? Certo? Estamos escutando? Perfeitamente bem, cara. Tudo certo. Estou saindo do ar aqui no Pretinho aqui. Já mandei um abraço para vocês. Legal, cara. Já começamos aí. Eu preciso dar uns recados iniciais aqui para situar a nossa audiência, tá ok? Ótimo. Vamos lá, então. Essa live com o Porã, ela é parte da nossa programação que nós comemoramos os 10 anos do projeto Informação e Cidadania. O projeto de extensão Informação e Cidadania, ele produz programetes de rádio e podcasts com temas relacionados a demandas sociais da comunidade regional, com foco nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS da ONU. E a gente distribui esses programas para uma rede de emissoras parceiras, a maioria delas educativas e comunitárias, nos 3 estados do sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Então, nós estamos comemorando 10 anos e, para celebrar esse momento, a gente quis convidar para estar aqui com a gente hoje uma figura importante no contexto da comunicação sul-brasileira, que é o jornalista Porã Bernardes, né, que eu já vou apresentar em seguida. Para os estudantes que nos acompanham, são em grande número aqui, são estudantes dos cursos de jornalismo, do curso de publicidade e propaganda, do curso de administração, do curso de marketing, e todos os demais que estão aqui presentes, sintam-se bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. E aqueles que querem depois receber o certificado das atividades acadêmicas complementares, a ACC, postem aí no chat o e-mail, o nome completo e o e-mail, que a Helena enviará para vocês na sequência, e a nossa equipe de apoio, o certificado de ACC. Nós também vamos, durante esta semana, enviar para as emissoras de rádio, que são parceiras do nosso projeto, o certificado aí de parceria e de agradecimento pela participação no projeto Informação e Cidadania. Eu queria saber se a Helena, que está por aí, tem condições, ou a Júlia, de mostrar o certificado que nós estamos enviando na sequência aí para as emissoras parceiras, né? Se puder mostrar aí para quem nos acompanha ter uma ideia do certificado, esse aí é um título de reconhecimento, né? Está aí o exemplo da homenagem que nós fazemos à FURB FM, né? É com imenso prazer e satisfação que se dedica essa homenagem para o colaborador que tornou e possibilitou a viabilidade do projeto de Informação e Cidadania da FURB ao longo desses 10 anos. Deixamos aqui registrado nosso muito obrigado. Agradeço aí a nossa equipe de apoio por ter mostrado esse certificado, esse título, né, que nós vamos encaminhar para todas as emissoras que fazem parte do nosso projeto, agradecendo essa parceria de 10 anos. A Natália, né, que é a bolsista do projeto, fará o envio desses certificados para as emissoras na sequência. Ao final encerrada essa atividade aqui, nós também vamos realizar uma série de workshops no dia 22 de agosto, tá? O link estará no chat para que vocês façam a inscrição, os estudantes interessados em participar dessa série de workshops que nós faremos aí em comemoração também aos 10 anos do projeto. Vamos ter um workshop de dublagem e redublagem, um workshop de mixagem e mashups, um de memes audiovisuais e um de produção musical digital. Todos serão no dia 22 de agosto, em sequência, das 14 às 18 horas. Então, quem estiver interessado, será postado aqui no chat o link para que vocês façam a inscrição
nesses workshops. Todos aqueles que tiverem qualquer pergunta para dirigir ao nosso convidado aqui, o Porã, por favor, postem no chat, que a Natália vai estar acompanhando, e ao final dela estar aqui comigo no estúdio de áudio, né? Para quem não conhece, vou mostrar, né? Porã. Não conhece aqui o nosso estúdio? Essa aqui é a minha sala, Porã, onde eu sou professor de rádio aqui. A gente trabalha, né? Está aqui o Felpo, que é meu monitor. E aí? Tá a Natália. Tudo bom? Certo? Aqui é a nossa mesa, o estúdio, né? Enfim. Então, a Natália vai me ajudar e, na sequência, eu combinei com o Porão o seguinte, ele vai fazer uma fala de uns 30 minutos, né? Sobre o futuro da mídia sonora e o impacto do ambiente digital nos negócios. E depois, então, ele responde as perguntas de vocês. E então a Natália vai estar acompanhando o chat e vai estar passando as perguntas aqui para que eu repasse ao Porã. Vou apresentar brevemente o Porã. Porã, vou te apresentar pela tua apresentação oficial do LinkedIn, tá? Tá bom. Mais formal, né? O Porã, ele é jornalista formado pela PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ele é mestre em design estratégico pela Unicinos, que é outra universidade do Rio Grande do Sul. Ele foi professor da Unicinos e coordenador do curso de produção fonográfica, consultor em negócios de comunicação, tem 28 anos de atuação no mercado da comunicação, nos principais veículos de mídia do Rio Grande do Sul, trabalhou nas rádios Ipanema, Pop Rock, Itapema. Atuou como diretor de conteúdo na Unicinos FM, membro fundador do programa Pretinho Básico, que estava no ar até agora, né? O programa líder de audiência de rádio no sul do Brasil, na Rede Atlântica. Atualmente, dedica-se à implementação de estratégias e transformação digital para as rádios CBN e Itapema, de Florianópolis, Rádio Globo, de Joinville, e a Rede Atlântida, de Santa Catarina. Ele apresenta palestras sobre o impacto do mundo digital nos negócios. Essa função que ele está exercendo nesse momento se chama Head de Rádios do grupo NSC, né? Isso aí. É isso aí, né, Porã? Então vamos começar aqui com a exposição do Porã, vai falar sobre o futuro da mídia sonora. Queria te agradecer por ter aceito esse convite, tá, Porã? Desde o primeiro momento, desde o primeiro contato, imediatamente se colocou à disposição. Agradecer também ao Bruno, né? O Bruno Vatê, o executivo do grupo, que intermediou essa nossa conversa. E muito contente de estar contigo hoje, tá, Porã? Por 3 razões. Primeira delas, que tu gosta muito de rádio. E eu sou um amante do rádio, eu sou professor de rádio, sou doutor em rádio, né? Muito contente de estar aqui com alguém que gosta do que faz. Segundo, porque tu estás numa função muito legal, importante aí, chefiando esse projeto do grupo NC, né? À frente dessa operação de rádio aí. Algo que certamente tens muito a contar para a gente aqui. E, finalmente, porque é uma alegria falar contigo, porque tu não é só o Porã professor, o Porã head, é o Porã comunicador. E olha quem está aqui, eu quero te apresentar o meu filho, teu fã. Aqui, José Matheus. Esse é o Porã, esse é o Porã. Tá vendo? Tudo bem, cara? Sim. Beleza? Como é que é o nome dele? José Matheus. O José Matheus. Quantos anos tu tem, José Matheus? Tenho 9 anos. 9? Legal, cara. Legal. Muito Cara, massa. ele te ouve desde que tem 1 ano de idade, porque eu levo ele para a escola, e para a creche, agora para a escola, a gente ouve às 13 e às 18. Ele é um fãzaço teu. Ele fala de ti, incrível, né? A gente, como profissional da comunicação, cria uma intimidade com as pessoas que às vezes a gente não se dá conta, né?
Ele fala do Porã, do Rafinha, do Fetter, como se fossem os amigos dele da escola. Ô pai, quem está tocando agora o programa é o Rafinha, será ou é o Fetter? Ele quer saber. É incrível isso, como o rádio cria essa proximidade. Porã, bem-vindo, fica à vontade. É uma alegria ter você aqui. Agora, estamos aqui para acompanhar a tua palestra, esse papo, depois a conversa com os estudantes na resposta às perguntas. Beleza. Obrigado, Clóvis. Obrigado, pessoal, pelo convite, né? Estou muito honrado também em participar. Vou fazer um papo meio informal, assim, e a gente vai trocando alguns insights e depois as perguntas a gente pode aprofundar, né? Como o Clóvis falou aí, lendo o meu perfil do LinkedIn, eu estou no rádio há bastante tempo, né? Estou há bastante tempo que eu estou no rádio e ano que vem são 30 anos de rádio. Então, eu acompanhei as mudanças que ocorreram no veículo desde muito cedo, né? Eu tinha 19 anos quando eu comecei, sempre fui um apaixonado por rádio e quando eu entrei no rádio era assim, um estúdio de rádio tinha toca-discos, onde tocava discos de vinil, tinha cartucheiras, onde eram pequenos pedaços de fita. Só um pouquinho que o meu filho mexeu aqui no fogo da lareira aqui. Filho, pode deixar assim, tá? Pode deixar assim que tá legal. Tá, beleza. Quando eu comecei, então, a gente tinha um estúdio de rádio que tinha disco de vinil, tinha fita rolo de 10 polegadas, tinha as fitas de cartucho, que eram pequenos pedacinhos daquela fita grande que a gente mixava os comerciais e músicas. E enfim, era muito diferente do que é hoje, né? Então, eu acompanhei, ao longo da minha trajetória, toda essa transformação da tecnologia no modo de fazer rádio, desde muito cedo. Eu entrei como estagiário da redação e naquela época a gente tinha como fonte de informação a rádio escuta e também o telex que vinha das agências de notícia, né? E tu escrevia os textos na máquina de escrever. Ou seja, mudou muito, mudou muito. E o que no primeiro impacto assim que eu senti logo de cara quando trabalhando em rádio foi o advento do CD. Quando o CD chegou no estúdio, as rádios começaram a tirar aquele monte de disco de vinil, que eu adoro, né? E que ocupava muito espaço, né? Então se falava naquele áudio de super qualidade do CD e que realmente transformou ali a nossa maneira de fazer rádio naquele momento. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei, para tu te ausentar de um estúdio de rádio era muito difícil. Primeiro eu fazia só a apresentação do programa e aí do outro lado tinha um operador que fazia toda a operação de áudio. Então, eu ficava muito atento à produção do conteúdo, à programação musical, e não precisava operar a mesa, né? E logo a gente não tinha... Logo, os operadores saíram de dentro dos estúdios por uma mudança de configuração nas rádios jovens. A gente acabou... As rádios acabaram tirando esse profissional da operação de mesa do estúdio e os comunicadores passaram a operar, né? Eu posso pedir uma coisa para vocês, talvez vocês possam ficar meio chateados, mas é que tá esse monte de letrinha aqui na tela, então se alguém ficar à vontade de abrir a câmera, fica melhor de falar, porque parece que eu estou falando para as pessoas, né? Então é mais confortável para mim. Desculpa, eu sei que pode ser desconfortável para quem... né? Mas é que eu fico falando vendo um monte de letrinha, então isso está me desconcentrando um pouco. Desculpa, tá? Então, voltando ao papo. Então, quando eu entrei, tinha todo esse contexto no estúdio. Tu tinha que ficar sempre... os operadores saíram e o locutor começou a fazer a operação de mesa. Começou a operar a mesa e aquilo era extremamente desgastante, porque tu, além de produzir o conteúdo, eu fazia uma rádio chamada Ipanema, que ela era muito musical, ela tocava rock e tal, e além de tu produzir o conteúdo, tu tinha que estar atento à operação da mesa. E aquilo era muito estressante, porque
quando a rádio ia para o intervalo comercial, tu tinha que ficar mixando os comerciais. Então, eu costumo dizer que para tu sair do estúdio e fazer o número 2, por exemplo, tu tinha que botar uma música como Faroeste Caboclo, da Legião Urbana, de 9 minutos, assim. Talvez por isso essa música tenha se tornado tão famosa. Os caras começaram a tocar a Legião Urbana para ir ao banheiro, entendeu? Então, tinha isso. A gente não conseguia se ausentar do estúdio. Mas o primeiro impacto que eu vi assim, na minha trajetória, nessa mudança, foi realmente a retirada desse outro profissional do nosso dia a dia ali das rádios FM musicais ditas jovens, né? Porque rádio de notícia, rádios como a Gaúcha, a CBN, elas são rádios que precisam muito do operador de áudio, né, atento a todos os detalhes. Mas rádios como a Atlântida, os comunicadores passaram a fazer a operação e a locução, porque ela toca mais música e tal, e tu não tem que ficar tão apegado aos detalhes da produção, dos assuntos, assim, enfim. Então, durante um tempo foi muito desgastante. Logo depois, os cartuchos de fita foram substituídos por disquetes, as rádios começaram a se digitalizar, e num segundo momento, os programas, os softwares de programação entraram nos estúdios, e aí a gente começou a ter mais conforto ao fazer essa operação. Hoje, por exemplo, toda operação de música e comercial de rádios como Atlântida, de todas as rádios, ela é feita por um software que tu dispara, tu dá o play ali e entra todo o break, entra toda a música e tu pode ficar focado, tu pode até ir tomar um cafezinho, ir no banheiro e tal, essas coisas, né? Mas teve algo que aconteceu ali no finalzinho dos anos 90 que foi super importante para essa transformação digital começar a acontecer. Digamos que numa linha do tempo, quando surge a digitalização da música a partir do Napster, isso começa a transformar o mercado, principalmente o mercado de rádios musicais. Por quê? Porque gravadoras, indústria fonográfica e as rádios musicais, elas andaram sempre muito juntas historicamente. E quando chega o Napster, que foi o primeiro programa de compartilhamento de músicas online nos anos 90, isso começa a transformar a base daquele negócio, né? A indústria fonográfica começa a ser atingida porque as pessoas passam a baixar as suas músicas e não comprar mais a música daquele artista. E também passam a não ouvir determinadas rádios porque elas têm a música ao seu dispor a qualquer momento, é só pegar ali e baixar. Então, o Napster vem e entra no meio desse mercado estabelecido, dessa indústria fonográfica, por consequência, as rádios FM musicais também sofrem. Por quê? Tu ouvia determinado tipo de música em rádio X, Y, Z. Tu sabia que rock tu ia ouvir na rádio tal, aí outro tipo de som mais pop na outra rádio. E aí tu ficava muitas vezes esperando aquela música tocar para que tu pudesse gravar e tal, e aquelas músicas, elas fidelizavam o ouvinte, porque tu sabia, a Atlântida só toca som legal. Ficava lá querendo gravar a programação da Atlântida para ter acesso às músicas, e aí tu pensava se tu ia comprar o disco, se tu ia comprar o CD e tal. Quando veio o Napster, as pessoas deixavam as músicas, eu era um que deixava baixando de madrugada a música no computador para poder ter tudo que eu queria no outro dia. Então, ficou mais difícil, né, para as rádios musicais. A indústria fonográfica, ela perdeu muito do seu poderio, né? A venda de discos caiu absurdamente, né? E as rádios musicais foram muito afetadas. Então, o Napster, o Napster, ele é, digamos que o embrião de toda essa mudança que ocorreu na indústria fonográfica. Essa ruptura digital, o Napster é um excelente exemplo assim, do que aconteceu e que aí transformou a indústria fonográfica, transformou a indústria da música, né? O jeito que um artista faz o seu som e distribui, acabou afetando as rádios. Porque a partir do Napster a gente começa a ter um embrião do que é o on demand. Eu vou ouvir a hora que eu quiser, quando eu quiser. O consumidor, o usuário, passou a ter uma relevância muito maior, né? O usuário ele passa a ter o seu momento de escolher o que ele quer, a hora que ele quer. Então, isso foi muito importante. E isso
dali do finalzinho dos anos 90, início dos 2000, balançou muito o mercado e fez com que muitas rádios também começassem a perder a relevância, porque as pessoas, elas ouviam a música que queriam, a hora que queriam, da maneira como queriam. E aquilo ficou uma bagunça, né? Aquilo, todo mundo baixava um monte de música, não tinha lei, o Metallica brigou com o Napster, os caras do Napster foram processados e tal, até que chegou uma pessoa que entendeu o potencial do que era a música digital e organizou essa bagunça toda. Porque esses estudantes que criaram o Napster, ele começou informalmente, com trocas de arquivos musicais por estudantes de uma universidade americana. Esses caras, quando perceberam o potencial dessa ideia, eles apresentaram para as grandes gravadoras. Eles foram lá e apresentaram para os caras da indústria da música: isso aqui pode ser o futuro do negócio de vocês. E os caras falaram: isso nunca vai acontecer. Porque as pessoas querem comprar discos, elas querem comprar CDs, DVDs, as pessoas não querem saber de música digital. E eles estavam completamente errados, porque geralmente uma grande indústria fica cega na sua competência central, naquilo que faz muito bem, naquilo que eles fazem tão bem e ganham tanto dinheiro que eles não conseguem perceber o entorno do que está acontecendo e pode vir a acabar com o negócio deles. E foi isso que aconteceu nesse setor, foi isso que aconteceu na indústria fotográfica também, o caso da Kodak, que tinha a tecnologia da câmera digital lá em 1978 e eles não desenvolveram, né? Então, a partir desse momento, teve um cara que entendeu tudo isso, viu o potencial de uma nova ideia, viu que as pessoas queriam essa música digital, viu que as pessoas muitas vezes compravam um CD, um LP para ouvir uma música que era a preferida deles. E aí foi lá e organizou, chamou os caras do Napster e organizou tudo isso e criou o iTunes. Eu estou falando do Steve Jobs, que foi lá e organizou isso tudo e transformou uma ideia num grande negócio. Transformou a música digital em um grande negócio, né? E aí, quando tu fala de iTunes hoje, tu já vê que é um negócio antigo, ultrapassado. Há quanto tempo que você não compra uma música no iTunes, né? Porque agora a gente assina os programas de streaming ou vai lá no YouTube, né, e tal, e tem a música que quer a hora que quiser, que bem entender. Então, a partir disso, a indústria começa a ser completamente transformada. Só que não é só essa indústria que está mudando. Em 2006, 2007, se eu não me engano, é o ano do surgimento do iPhone, né? Os smartphones vêm, e aí nós passamos a ter informação o tempo inteiro na palma da nossa mão, on demand, e passamos a consumir mídia e produtos de uma maneira diferente. Então, é uma sociedade que se transforma. Não é só o veículo de comunicação, a indústria fonográfica, a fotográfica. Não, tudo muda. As pessoas começam a ter essa relevância da tomada de decisão, né? De como eu vou consumir, o que eu quero. Isso passa a ser muito mais relevante. Então, um dos fatores de sucesso do Pretinho Básico, para mim, é que nós entendemos bem no início que o mercado mudou. Assim, em 2007, 2008, o Pretinho já tinha um blog. Ninguém falava em blog, e aí o Pretinho tinha um blog. Né? Mas o que é isso? Isso é o blog do Pretinho. Mas o que é blog? Né? A gente entendeu que as pessoas elas estavam entrando em contato com a marca não só naquele momento do programa, que a gente precisava ter outros canais de contato com as pessoas. Porque essa necessidade vinha da audiência. A audiência provocava. Pô, eu perdi o programa da 1, eu perdi o programa da 6, como é que eu faço para ouvir? Não tinha como ouvir. Né? E a gente tinha muito medo naquela época que se a gente disponibilizasse o programa, as pessoas passariam a não mais nos ouvir nos horários do programa em si. O que se provou que era um erro nosso. Que quanto mais nós disponibilizássemos, mais as pessoas ouviriam e elas estariam em contato com a marca Pretinho Básico e não só com o programa de rádio Pretinho Básico. E aí, logo no segundo momento, nós viramos, né? Não só nós, mas como as rádios que entenderam esse momento de convergência, né? A convergência das mídias. Os veículos que entenderam esse movimento
de que o on-air e o digital eles passam a se misturar e que eles são uma coisa só, que a pessoa tem contato com o programa on-air, mas ela pode ouvir a qualquer momento depois, e aí vem a rede social, vem a foto, vem as transmissões ao vivo, vem os textos, o rádio ganha tudo isso com a chegada, com essa mudança de comportamento, que ela é uma mudança de comportamento do consumidor de mídia, uma mudança da sociedade em termos de consumo e uma mudança geral na tecnologia, né, também. A gente passa a ter outras possibilidades tecnológicas. Então, isso é muito rico. Sempre que surge uma nova mídia, tentam matar o rádio. Quando foi assim com a televisão, surgiu a televisão, tentaram matar o rádio. Agora o rádio vai acabar. Surgiu a internet, agora o rádio acaba. Só que o rádio é o veículo que ele consegue ser mais maleável, flexível, e com a internet ganhou potencialidade, o rádio se espalhou para a internet. Hoje a gente fala desse conceito de rádio expandido, né? Sim, nós temos lá o programa On Air, tem às 13 e às 18 Pretinho. Eu posso ouvir lá, mas eu também posso estar em contato com o Pretinho de diversas formas, inclusive as formas presenciais, né? Com os eventos e com coisas que a gente pode fazer para gerar audiência e receita para o produto e para as empresas onde a gente trabalha. Então, isso é muito importante, essa visão multiplataforma, o negócio de rádio bem feito hoje, ele tem que ser multiplataforma. A gente está sempre pensando produtos multiplataforma. O Pretinho ele é comercializado 360, ele é comercializado on-air, digital, podcast, rede social, tudo. O cara que compra o Pretinho 360, ele ganha um combo multiplataforma. Então, isso fez com que o rádio, esse conceito de rádio expandido que a gente tem hoje, fez com que as emissoras, a partir de produtos mais qualificados, elas possam faturar mais e se manter. Quem não fez isso, muitas das rádios que não fizeram isso, que não buscaram... Primeiro, assim, tu tem que ter um produto legal. Primeiro, tu tem que ter um produto legal, que isso é a origem de tudo. Se tu não tem um produto legal, vai ser difícil fazer um 360, comercializar, criar outros subprodutos legais, né? Isso é essencial ainda, o produto. Qual é o produto? O que minha audiência quer? E qual é o produto que nós vamos levar para eles? Né? A partir disso, entender esse conceito de rádio expandido, esse rádio que se espalha para a internet, esse rádio que está disponível a qualquer momento, ele está potencializado, ele tem vida, ele está sempre vivo, porque as pessoas podem entrar em contato com o conteúdo a qualquer momento. Então, isso traz uma riqueza de possibilidades para o rádio e para os programas e para as emissoras, porque a partir disso a gente começa a faturar muito mais, a trazer muito mais grana para dentro de casa. E outra coisa que é muito importante para vocês que são estudantes e que estão se desenvolvendo e que estão buscando entender esse cenário, esse contexto, é que esse ser multiplataforma, ele não é só dentro da nossa profissão na comunicação, ele é para o todo. Hoje tu tem que ter uma visão mais sistêmica do todo. Então, quando eu quis voltar a estudar, depois de muito tempo já trabalhando em rádio, e vendo essas mudanças acontecer, porque eu comecei a ficar com medo que a minha profissão fosse acabar. Essa que é a real. Eu voltei para a academia porque eu disse, cara, eu preciso entender isso. O que está acontecendo? Cara, eu amo o que eu faço e isso vai acabar. Caramba, isso não pode acabar. Eu preciso entender para onde eu vou agora. E aí eu acabei entrando numa área que eu nunca imaginei que eu pudesse entrar, que é o design. Porque o design tem esse conceito, e aí voltando a falar de design, porque aqui no Brasil a gente ainda tem uma confusão em relação ao design, que design é desenho, né? Design é desenho, por causa da tradução ali, confunde muito. E design nada mais é do que projeto, é projeto, né? E o design, o foco que eu fiz é design estratégico com foco em inovação
e em questões complexas. E a questão da mudança das mídias, ela é complexa, porque a gente precisa entender de uma forma mais sistêmica o que está acontecendo, entender o todo, entender essa mudança de comportamento, entender essa mudança de sociedade, e entender que nós precisamos trabalhar com foco no nosso ouvinte, no nosso usuário final, para fornecer um produto cada vez mais legal, mais adequado àquela necessidade do ouvinte. Então, quando eu voltei, quando eu entrei no design eu estava muito aflito, assim, com tudo que estava acontecendo no meio da comunicação, vi algumas rádios fechando, vi alguns profissionais muito respeitados sendo demitidos das emissoras, e eu fiquei, pô, cara, daqui a pouco pode ser eu, entendeu? Daqui a pouco pode ser eu, pode acontecer comigo se eu não me mexer, se eu não entender o todo. Então, isso é muito importante num ambiente efêmero digital, como a gente vive hoje, é estar sempre pronto a flexibilizar e a entender coisas novas, e a buscar coisas novas, e a entender o cenário, e a parar de ficar focado só na competência central e olhar para os lados, né? Senão a gente fica sempre sendo aquele cavalinho que está com as tapadeiras aqui nas laterais, né? E isso é gravíssimo nos dias de hoje, se tu é um profissional assim, porque quando mudou o jogo, o que a gente ouvia? O profissional de texto, né? O cara que, eu quero fazer texto. E aí tu dizia pro cara, vai lá e grava um vídeo para mim lá falando da matéria que tu fez hoje pro jornal. O cara disse, não, cara, vídeo não é a minha. Vídeo não é a minha, eu não faço vídeo, né? E aí, daqui a pouco, o cara do rádio ali que se acostumou a botar a voz e não queria aparecer. Não, cara, agora tem que aparecer. Nós mesmos, no Pretinho, fomos resistentes a fazer as lives, a transmissão ao vivo, porque o rádio tem aquela coisa da mágica da imaginação, né? O personagem, tu faz lá o alô, magnata, parece que é outra pessoa no estúdio, né? Mas não, então isso com o vídeo entregou os personagens, mas, por outro lado, trouxe uma intimidade com a audiência que a gente não tinha antes. Antes, para tu ligar, para tu falar com um comunicador, tu ligava para a emissora, se o cara te atendesse, tu conseguiria falar. Hoje tu tem acesso aos comunicadores o tempo inteiro, né? Tu pode, inclusive, elogiar como tu pode xingar, né? Antes era mais complicado, assim, a pessoa pegar e te ligar para te mandar longe. Hoje as pessoas mandam longe mesmo a qualquer momento nas redes sociais. Então se criou uma relação mais íntima com essa audiência também, né? Então o que a gente sabe hoje é que sim, o jogo mudou e já mudou há algum tempo, que muitas emissoras ainda não conseguiram se adaptar, que muitos profissionais ainda se sentem desconfortáveis em ser multitarefa, e que a juventude, essa galera que chega mais nova, ela já chega pronta para ser multi. E eu fico vendo isso pelos meus filhos, porque eu tenho um de 17 e um de 13, e eles fazem 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo entender como é que eles conseguem ver televisão, jogar, estar numa rede social, falar com... É outra coisa, assim, a pessoa já vem com outro chip, outra história, outro processador, assim. É como se eles fossem o último processador e eu tô lá, eu sou um iCore 3, assim, um 5 no máximo, entendeu? Mas eu acho que de tudo isso que a gente pode dizer, e a gente pode aprofundar o papo aqui com perguntas, é importante entender que esse jogo virou já faz algum tempo, o jogo mudou, a gente precisa pensar multiplataforma, a gente pode ter nos programas de rádio um certo nível de profundidade e aprofundar nos podcasts, a gente pode criar produtos diferentes e que o nosso caminho de rádio, além desse rádio expandido, espalhado para a internet, o futuro ele é audiovisual. Ele é audiovisual. Então não vai mais existir aquela coisa do cara, não, eu sou locutor de rádio, não me filma. Não vai ter isso. O cara vai estar sempre audiovisual, né? Já tem um movimento muito grande, assim, o rádio vai virar TV, e já virou, né? Eu canso de ver as pessoas me marcando em publicações, mostrando que estão assistindo o Pretinho na sala das suas casas, assistindo na TV. Então, isso são coisas que eu nunca imaginei que fosse acontecer quando eu comecei no rádio. E essa mudança, ela não para. A gente não vai voltar para o que era antes. Até esses dias eu fui gravar um podcast com uma amiga lá da Alemanha,
que eu perguntei, tu vai estar filmando e tal? E ela disse, não, é podcast raiz, sem imagem. Porque, né, hoje tudo a gente já vem nessa perspectiva audiovisual. E isso vai ser, daqui para frente, vai ser cada vez mais. A gente vai melhorar a qualidade das nossas transmissões audiovisuais. A pandemia provou também que nós podemos ter... Eu faço o programa da minha casa, eu estou aqui com o microfone do Pretinho, esse microfone eu não estou falando para vocês. Eu estava fazendo o programa agora com um aplicativo no celular, com o fone aqui conectado a um aparelhinho, que faz com que eu possa transmitir o Pretinho Básico de qualquer lugar do mundo, tendo uma internet razoável. A minha oscila bastante aqui onde eu estou. Mas dependendo, a gente pode ter hoje, também tem essa outra perspectiva que se criou, que ela é muito recente, que nós podemos ter os melhores profissionais do mundo hoje trabalhando para a gente. De qualquer lugar. Tu não precisa mais que o cara esteja no estúdio contigo. Tu pode, o Fetter está nos Estados Unidos, o Nando Viana está em São Paulo, eu estou em Santa Catarina e o pessoal está em Porto Alegre. Então, isso é fantástico, essa perspectiva que se criou na comunicação, de que tendo uma internet boa, a gente faz maravilhas. Eu posso fazer rádio sem estar dentro do estúdio. Isso é sensacional. Essa é a mais nova das perspectivas da comunicação. Nós podemos ter os melhores profissionais trabalhando de onde eles quiserem. E isso é fantástico. Isso a pandemia nos mostrou, que daqui para frente nós vamos melhorar as condições técnicas de transmissão de casa, de transmissão de vídeo, e a internet vem melhor aí, né? Agora com o 5G vai melhorar bastante também. Eu estou vendo que tem bastante pergunta, e eu vou deixar o tempo aqui, nós já são 19h40, eu acho que deixo o tempo para as perguntas, né, Clóvis? Falei um monte de tudo um pouco desde o meu início, assim, eu espero que tenha servido para vocês. Só para arredondar assim, o impacto do digital na vida das pessoas e das empresas, ele é esse: o digital ele vem e sacode o que está estabelecido. A maneira como os produtos, como o digital chegou na nossa vida, transformou indústrias, transformou o comportamento das pessoas, transformou o nosso consumo. Eu nunca pensei que eu fosse comprar tanto de dentro de casa na pandemia, né? Tu vê ali um linkzinho, já compra, né? Então, assim, nós vivemos um mundo em transformação, onde a incerteza é a nossa maior certeza, e a gente precisa estar atento e ser flexível para quando o jogo virar, quando o jogo mudar de novo, a gente não ser pego desprevenido, porque estamos num momento de constante transformação. Show de bola, Porã! Um pontapé inicial aí fantástico para a gente continuar agora a conversa com os estudantes e os professores que estão aqui acompanhando. Antes da gente partir para as perguntas, o pessoal está pedindo para a galera que está assistindo ligar a câmera para a gente fazer umas fotos aí, né? Tirar uns prints e publicar na rede, marcar o Porã, marcar o Pretinho, marcar o Rafinha, marcar o Fetter, o pessoal aí do Pretinho Básico, né? Então liguem as câmeras aí, o mosaico vai se formando, né? E cada um vai tirando a sua fotinho e a gente vai fazendo os prints e publicando aí, fazer uma marcação aí na rede para marcar bem esse momento aqui. Eu vou fazer o meu aqui, depois também quero publicar. Legal. Vamos lá, então? Vamos para as perguntas. Como tu identificaste, tem uma montoeira de perguntas. Tá? Tem perguntas de dois tipos aqui, Porã. Já vou te adiantar, né? Tem perguntas, assim, bem no âmago das questões que tu trouxesses, as mudanças na comunicação, desse novo paradigma tecnológico, e perguntas relacionadas ao Pretinho Básico, né? Tu sabes que a gente não íamos conseguir fugir disso, né? Vou tentar responder tudo. O pessoal está com curiosidade. Então, vamos começar por essas mais apimentadinhas aí, né? Cara, fala um pouquinho dos bastidores do Pretinho. O pessoal tem curiosidade, tem muitas perguntas aqui
e quer saber como é que é, vocês se entendem, da briga, da barraco, o que que tu destacarias? Deu processo, deu confusão, enfim, é um programa muito acompanhado aqui por todos nós, né? E a galera tá cheia de dúvidas aqui. Fala um pouquinho do Pretinho aí, enfim, dessa Pô, mística do Pretinho. Pretinho Básico é um programa que mudou as nossas vidas, né? Quando o Pretinho Básico começou, eu já tinha 15 anos de rádio. E, e o interessante é que um pouco antes do Pretinho começar, eu tinha trabalhado com o Fetter numa outra rádio e a gente saiu desentendido. Eu me desentendi com ele. Eu disse umas coisas para ele, ele me disse outras e eu disse para ele, cara, eu vou sair, me manda embora. Foi mais ou menos isso, tá? Isso foi na Rádio Pop Rock, em 2002, tá? Aí eu fui trabalhar na Rádio Ipanema novamente em Porto Alegre, fiquei lá na Rádio Ipanema até 2006, quando eu recebi um convite para ir para Atlântida. E não era o Fetter o líder lá do negócio, era um cara chamado Gerson Ponte. E aí a Atlântida fez uma pesquisa lá em Porto Alegre, a RBS gastou uma grana com pesquisa para entender como é que seria esse novo momento da Atlântida, né? Porque a rádio precisava ser repaginada e tal. E aí eles me trouxeram da Rádio Ipanema, trouxeram o Piangers da Atlântida Floripa para Porto Alegre, reformularam a programação e em um programa de rádio, se ele não dá certo em 3, 4 meses, ele não vai dar certo, tá? Se uma proposta não dá certo em 3, 4 meses, ela não vai dar certo. Tem que reformular. E o que aconteceu? Essa proposta que tinha da Atlântida, ela não deu certo. Ela não estava legal, assim. E aí começou a se falar que o Fetter viria. Tinha um programa muito famoso, que era o Cafezinho, que era o programa que eles faziam lá, ele, Maurício Amaral e KG, e mais uns outros caras. E aí começou a se falar, o Fetter vai vir, o Fetter vai vir. E aí, o que acontece? Eu e o Piangers, que tínhamos mudado a nossa vida para ir para Atlântida, começamos a ficar apreensível. Eu falei, cara, eu briguei com o cara lá na outra rádio, sabe? Não... A gente se entendeu, é claro, nos bastidores ali, porque foram 4 anos, de 2002 a 2006, né? É claro que a gente se encontrou, falou, não, cara, tá tudo bem, aquela coisa, sabe? Mas ficou um desconforto. E aí, quando o Fetter veio, encurtando a história, eu lembro de estar subindo o morro da rádio lá, eu e o Pianjas no carro dele, e nós se olhando assim, cara, vamos ser demitidos, velho. Vamos ser demitidos, a gente vai sair fora, porque o cara não vai nos manter. Aí, chegando lá no morro, o Fetter me chamou e disse, ó, cara, nós vamos fazer um programa novo aí, tu tá dentro, vai ser eu, tu, o KG, porque eu já tinha trabalhado com eles. Eu, tu, o KG, o Maurício Amaral. Vai ter o Potter, que vai entrar fazendo as coisas do esporte, e vai ter também umas estrelas móveis, o Neto Fagundes, o Davi Coimbra, a Rodaica e tal. E vai se chamar Café Atlântida esse programa, porque o outro programa lá deles era Cafezinho. E aí, de uma hora para outra, de um dia para o outro, o nome mudou para Pretinho Básico e nós entramos no ar. E assim, curiosidade que eu nunca tinha contado piada na vida, eu nunca tinha feito personagem. Eu trabalhava com jornalismo musical, a rádio onde eu trabalhava lá era muito musical, rock and roll, alternativa e tal, né? E eu nunca tinha... Então, quando vinha as piadas, era um desconforto para mim e para o Potter, assim, a primeira semana foi horrível, porque a gente não sabia contar piada. Até hoje eu não sei, na verdade, mas agora eu engano melhor. Então era um desconforto, eu me lembro que a gente saía se olhando do estúdio, assim, cara, que horror, cara, que horror. Aquelas risadas forçadas, aquela claque, sabe? Cara, que horror, não sei até quando nós vamos aguentar. E aí a gente saía se apoiando muito, eu e o Potter, sabe? A gente ficava assim, poxa, cara, vamos tentar fazer esse limão uma limonada. E aí eu não sei em que momento que o jogo virou. E na verdade virou mesmo depois que o Piangers entrou, porque o Piangers no primeiro ano, ele não. No primeiro ano o Pretinho era só para Rio Grande do Sul. Então, o Piangers não estava. Quando o Piangers entrou, a gente decidiu abrir o programa para Santa Catarina, porque tinha um catarinense, tinha um manezinho fazendo piada de gaúcho, aquelas coisas, né? E aí a gente abriu o programa.
E eu, o Potter e o Pianjas, naquela época, nós éramos as novidades, porque o Fetter, o Maurício Amaral e o KG eram os caras que já jogavam a bola há muito tempo, vieram ganhando uma graninha melhor, que vieram da outra rádio, foram comprados pela RBS, né? E tal. E o programa começou muito com foco nesses que vieram. Só que de uma hora para outra, e eu, o Pianjas e o Potter, a gente andava muito junto, a gente tinha muita parceria e dividia muitas das nossas aflições, assim. E de uma hora para outra o jogo virou assim, e nós viramos o destaque do programa. Nós começamos a botar lenha na fogueira. A gente era muito anárquico, muito anarquista naquela época, a gente queria fazer o circo pegar fogo mesmo, assim. A gente dava umas declarações absurdas, que se hoje tu buscar o programa, assim, a gente seria cancelado com certeza, assim, ó. A gente seria com certeza cancelado, porque a gente era muito anárquico, não existia politicamente correto. E aí aquele jogo começou a ficar bom para nós. E a gente começou a gostar. E a audiência começou a gostar. E aí o Pretinho explodiu em audiência nos primeiros 3, 4 meses. E aí, um ano depois, ele foi um fenômeno, ele foi líder, ele começou a... E aí entrou a perspectiva digital também, né? O nosso, esse outro braço que começa a surgir, que é o nosso digital, o nosso blog, a nossa rede social, o nosso Facebook, não sei o que, bum! E aí a gente começou a fazer evento, o programa teve várias transformações nesses 15 anos, mas eu acho que o grande segredo, sim, a gente briga até hoje, a gente já teve brigas feias mesmo, a gente teve saídas, traumas muito grandes, assim, com saídas de integrantes, primeiro começando com o KG, quando saiu foi muito ruim, porque eram 5 anos de programa e foi muito difícil de lidar. Depois teve a saída do Pi, e aí recentemente a saída do Arthur e do Pedro e tal, e aí eu saí e voltei porque estava desgastada a relação também, assim, quando eu saí porque tinha um projeto de fazer uma rádio numa universidade, um projeto bacana, de dar aula e tudo, mas também porque eram 10 anos de programa e eu estava já meio... Saca? Aquela questão política começou a ficar muito forte, muito chata, o programa virou cagação de regra e pá, cara, isso aqui não estava fazendo sentido para mim. Eu comecei a ser atacado também nas redes sociais, ameaçando meus filhos, umas coisas assim, sabe? Umas coisas sinistras, sabe? E aí eu disse, cara, vou sair, velho. Pintou uma oportunidade, vou sair e sair. Mas sim, a gente... E aí eu voltei rapidamente, parece que eu nem saí, parece que eu fui fazer um intercâmbio e voltei 6 meses depois, mas foram 2 anos. Mas sim, a gente brigou muito, a gente sofreu, a gente está vivendo um momento super difícil agora. Hoje o Fetter falou no programa que o Magro Lima está no hospital, ele está entubado. Então, assim, o Pretinho eu acho que ele dá muito certo porque ele é vida real. Assim, a gente é muito verdadeiro, a gente tem uma intimidade construída ao longo dos anos. E a gente é muito verdadeiro, e isso acaba transparecendo ali nas nossas transmissões e nos aproxima do nosso público. Mas sim, teve muita briga nesses 14 anos, teve dor e teve muita alegria, muita alegria, muita alegria. Esse programa mudou nossas vidas. A gente é conhecido praticamente no Brasil todo, pelo menos do Sudeste para baixo. E é o podcast hoje um dos mais ouvidos do Brasil, é muito legal, assim. Mas se eu ficar falando, eu vou ficar contando um monte de coisa e eu não vou parar, então eu prefiro dar uma pausa e a gente retoma. Vamos ver as outras perguntas. Uma pergunta que chegou aqui. Como é a produção, as fontes de inspiração? Como falar de política sem ser chato? Porque a gente vê que alguns programas enveredaram para falar de política e é uma coisa difícil de lidar, acaba ficando uma coisa chata, enfim, porque hoje está muita torcida, né? Como vocês se inspiram? Quais são as fontes de inspiração, a produção do programa? E como é que vocês falam de política com leveza? Porque também não tem como deixar de falar, né? E vocês falar com humor e lidando com essa torcida que a gente vê hoje no país inteiro e, claro, na audiência também. De uns tempos para cá, a gente evita ao máximo falar desse assunto no programa, porque mela o clima, assim, sabe? Que a gente entendeu que as pessoas não estão ali ouvindo Pretinho para falar disso. As pessoas estão ali para relaxar, ter o seu momento de desligar um pouquinho, sabe, do mundo real. Mas tem vezes que não dá, né? Tem vezes que não dá, porque a gente vê cada absurdo, cada coisa acontecendo.
e aí tem vezes que a gente não consegue, né? Mas a pauta, ela é, desde muito cedo, desde o início, o programa é pautado pela audiência, pelas histórias que a galera traz, pelas piadas que mandam, esse relacionamento assim profundo com a audiência, né? Sempre tem história, história de traição, história do cara que quer chegar na menina, da história de família, história de... Tem personagem que vai surgindo. Então, assim, é sempre... A gente tem um roteiro que ele é muito aberto. Na verdade, a gente tem um roteiro que são ali os destaques do dia, que dão o norte do que vai ser o programa, para a gente comentar ali na abertura. E aí, há um tempo atrás, tinha a política toda, o factual mais pesado, e a gente removeu todo esse factual mais pesado e passamos para uma coisa mais curiosa, assim, mais curiosidade, mais divertida, mais leve. De uns 3 anos para cá. E aí tem esse norte que os destaques dão, às vezes rende, às vezes não rende. Se o destaque rende, a gente vai o primeiro bloco inteiro no destaque. Depois a gente entra no material que a audiência manda, que é piada, que é e-mail, que é história. E assim vai, né? Mas tem os programas que a gente nem toca no material que tem, assim. Tem programas que a gente vai no flow mesmo, assim, né? E é isso. Acho que é por aí. Show de bola. Porã, qual é a tua dica para quem... Nós temos aqui vários estudantes em começo de curso, né? Das primeiras fases. Qual é a tua dica para quem está começando nessa área, Porã? A minha dica Publicidade e jornalismo aqui, tá? Jornalismo e publicidade? Sobretudo. Tá. A minha dica é: faça, se arrisque, trabalhe, crie, saca? A minha dica é: esteja aberto a fazer aquilo que tu não imaginou que tu pudesse fazer, porque daqui a pouco ali é que vai sair um negócio diferente. Não te autocensura. A maioria das ideias legais morrem na autocensura, né? É claro, não vamos fazer uns absurdos que a gente vê por aí, né? Falando em política, né? Não vamos, né, defender o Hitler, né? Também, assim, né? Mas pensar em não se autocensurar e tentar estar aberto a todos os tipos de trabalho que forem aparecendo. Tu grava isso para mim, gravo. Ou assim, se não entrou no mercado de trabalho, vai trabalhar em outra coisa que não tem nada a ver com o teu objetivo, apenas para se relacionar, para entender, porque muito do bom comunicador está no dia a dia, assim, entender as pessoas, o que as pessoas estão falando na rua, o que está rolando na rede social, entender esse todo. Eu acho que para trabalhar com comunicação, tá tudo bem, jornalismo, publicidade, tem que entender muito de pessoas, como é que funcionam as pessoas, né? O que eles estão falando. Então, assim, eu até começar no rádio, eu trabalhei em banco, eu fui garçom, eu vendi quindim na universidade, saca? Eu acho que, assim, não tenha medo de se expor. Vai de peito aberto, saca? Vai de peito aberto, não te autocensura, tenta aprender o máximo de coisas possíveis, assim, para ter uma perspectiva multitarefa quando tu entrar no mercado de trabalho, naquela coisa que, assim, tu quer, tu apostou, pô, é isso que eu quero, vai estar muito melhor preparado. Show. Porã, o podcast é alguns chamam até de mídia, né? Que já está há um tempão aí, teve dificuldade para se firmar. Qual é o cenário que tu vês de futuro para o podcast, dentro desse contexto que tu coloca de um rádio expandido 360? Bom, em 2018 eu fui para aquele evento que tem no Texas, é o SXSW, que é um dos maiores eventos de mídia e música, de inovação do mundo, né? Em 2018 eu fui assistir uma palestra de um cara chamado Ira Glass, que é o cara que faz um dos podcasts mais ouvidos dos Estados Unidos, talvez ainda o mais ouvido, que é o American Life, né? E naquela época o podcast já estava muito forte nos Estados Unidos e aqui estava muito embrionário. Aqui, assim, não tinha... Se falava podcast, mas o que será que isso aí vai dar e tal, né?
E aí eu lembro de ver o Ira Glass lá na palestra dele, e ele falou que quando eles começaram o American Life, eles pensavam em atingir no máximo 30 mil pessoas. E que o podcast tinha uma audiência de 1 milhão de ouvintes por episódio. Em 4 anos, eles construíram uma audiência de 1 milhão de ouvintes por episódio nessa trajetória. E se tornou o mais ouvido dos Estados Unidos, né? E aí, o que ele falou lá naquele dia, assim? Quando vai fazer um podcast, vai tratar de algum assunto, tentar trazer coisas novas. Aí ele trouxe alguns exemplos. Eu abri aqui até minhas anotações sobre isso, que eu estava dando uma revisitada nelas hoje. Aí ele falou, tentar coisas... O que pode ser feito para um podcast de sucesso? Tentar coisas novas. Fala sobre coisas diferentes do que todo mundo fala, né? Fideliza teu público. Aí ele trouxe algumas histórias assim, um podcast que eles estavam trabalhando na época, que era 5 mulheres e suas histórias sexuais, por exemplo, né? Deve ter muita história louca, né? Apresentar ao vivo, né? Dar opinião sobre os fatos, te posicionar, contar e inventar histórias e evitar a repetição. São algumas coisas que ele falou. Isso em 2018. Não se falava quase nada de podcast no Brasil, assim, se falava muito pouco. E hoje a gente vê, né? Todo mundo tem um podcast, praticamente. Todo mundo quer ter um podcast ou tem um podcast. E aí eu acho que hoje, como tudo, a gente vive uma over do podcast. Assim, todo mundo tem, todo mundo faz. E aí, como algum tempo atrás, a gente teve a over da rádio web, né? Que é algo que a gente não tocou aqui, que eu acho legal falar. E aí entra algo importante. Nesse ano, a Globo fez um movimento de se aliar a produtores independentes, botou no guarda-chuva da Globoplay milhares de podcasts, centenas de podcasts dos mais diversos tipos. E alguns dos principais do Brasil, como Mamilos, os podcasts do B9, B9, como quiserem, né? Então, a Globo fez esse movimento, assim. No meu entendimento, a gente está vivendo esse momento do que era o Napster na época, assim, baixar um monte de música e tu nem ouvia a metade. Rádio web, um monte de rádio web, mas e aí, como é que se sustenta esse negócio? Eu acho que o grande ponto agora do podcast, beleza, sim, vamos apresentar coisas novas e tal, botar no ar, botar para fora a nossa criatividade, beleza, acho ótimo. Mas quando está dentro de uma empresa, por exemplo, a minha posição lá na NSC, eu fico pensando, cara, o que isso vai trazer de retorno? A gente tem que botar assim, o que traz de audiência e faturamento isso? Porque também as equipes vão parar de fazer uma coisa para botar energia nisso. O quanto de energia a gente precisa botar nisso para virar um negócio? Pensando em business, assim, né? E acredito que as empresas de comunicação estão vivendo essa dificuldade nesse momento, de transformar isso em grana, principalmente aqui, falando do Sul, né? NSC, Gaúcha, a própria Gaúcha que tem alguns, assim, a RBS e tal, transformar isso em grana. E esse, para mim, é o principal fator determinante de sucesso da continuidade de podcasts, assim, né? Aí tem a Globo lá que tem o G1, tem o assunto, que é o seu principal, ok, né? E tem aquelas outras coisas que eles abraçaram agora de produtoras independentes. Mas sim, é algo super democrático, é algo que todo mundo pode fazer na sua casa com um equipamento básico, né? E eu acho super interessante. Agora, tenho que pensar nessa perspectiva de negócio. O que esse negócio vira? Isso aí traz grana. Tem gente que diz que está ganhando grana pra caramba com podcast. Mas ainda é que nem o cenário do jogador de futebol, né? Tem 2% que ganha grana e a maioria que não ganha grana. Então, acho que isso vai ser bem determinante. E fora, porque tu falaste dessa, sobretudo de podcasts aí relacionados a grandes grupos de comunicação, né? Fora desse segmento, assim, produtores independentes, como se sustentar, que formas de comercialização, de publicidade tu considera que possam existir e quais tu consideras aceitáveis?
Olha, eu acho que para os independentes o caminho é fidelizar público, né? Trabalhar em nichos específicos que podem querer essa profundidade de conteúdo, né? Essa profundidade, e isso vai se conectar a marcas, e tu pode customizar coisas para marcas, fazer temporadas específicas para determinados tipos de assuntos. Hoje nós vamos falar sobre as tribos indígenas mais obscuras da Amazônia. Eu tenho esse projeto, eu vou tentar botar no ar e tentar aliar, sei lá, uma marca Natura para empacotar esse projeto. São 8 episódios bancados por marca tal, entendeu? Acho que esse é um caminho. Esse é um caminho bem interessante. Mas aí também tem muito de relacionamento, né? Tem muito de relacionamento. Aí eu acho que o caminho é iniciar amador e buscar profissionalização, né? Porque aí quando começa a dar certo, tu precisa de alguém que vai estar lá, vai fazer a proposta comercial, que vai fazer o vídeo. Começa a profissionalizar as coisas gradativamente. O importante no início é botar no ar, é fazer acontecer, dar jeito. E aí, se o negócio pegou corpo, profissionalizar, né? É uma câmera melhor, é um áudio melhor, é um departamento comercial, entre aspas, que vai chegar nas marcas com os teus projetos. Enfim, acho que esse é um dos caminhos. Show de bola. Um tema que vocês falam aqui de vez em quando lá no Pretinho, né? Com essa super exposição que os comunicadores acabam tendo, né? Como lidar com os haters e a cultura do cancelamento? Me dá só um minutinho. Já te respondo essa. Deu um imprevisto aqui. Só um minutinho, tá? Tranquilo, beleza. Pessoal, enquanto o Porém vai resolvendo aí o imprevisto dele, agradecer aí a participação de todos, né? Nós estamos com muitas perguntas aqui, eu estou tentando agrupar as perguntas, realmente agradeço a participação de todo mundo. Estou tentando agrupar por temas, por temáticas, para poder também não ser repetitivo, né? Tem algumas diferentes nuances, tá? O pessoal que precisa acessar, lembrando, colocar o seu nome completo e o e-mail no chat, né? Para, na sequência, a gente já tá enviando. E quem tem pergunta, vai colocando aí no chat que nós vamos chamando. Agradecer a participação dos professores, né, do Departamento de Comunicação, estou vendo vários aqui, não vou citar para não dar confusão, né? Vários apareceram por aqui. Professor Agradecer a todo mundo, né, que está acompanhando, os nossos estudantes, os nossos monitores, né, lá da República, fazendo um trabalho fantástico, agradecer a eles, sob a coordenação da professora Fabrícia, que está satisfeitíssima, aí, como todos nós, pelas perguntas que estamos fazendo, pelo desempenho, enfim. Opa! Oi, estou aqui. Não, eu queria aproveitar essa pausa para lembrar das inscrições do workshop. Tá, ele já está aí, tá? Ah, tá, ok, já voltou, mas tem a inscrição do workshop. Botem o link lá nos coisas. O workshop é gratuito, tá, gente? Esse workshop gratuito, né? Todas as oficinas serão no dia 22, dublagem e redublagem, mixagem e mashups, memes audiovisuais e produção musical digital. O Porã tá aí de volta, né? Eu acredito, eu vi, tá aí, beleza? Okay. Tranquilo, Porã. Falávamos dos haters e da cultura do cancelamento. É realmente complicado, né? Lidar com isso, mas nós temos ali, durante a live do Pretinho, muitos comentários que são negativos, muito ruins durante a live, né? A gente opta por espalhar os comentários bons e não ligar para os ruins. Muitas vezes até a gente deleta algumas coisas, porque nós não estamos ali para espalhar ódio, né? Assim, sinceramente, depois de um tempo lidando com isso, quando alguma pessoa invade a minha rede social, que é a minha rede social, para me xingar ou me falar absurdos e tal, eu realmente não respondo e bloqueio, porque não vai mudar a opinião daquela pessoa sobre mim, entendeu? Nada que eu diga, ou seja sobre política, ou seja sobre tal assunto que foi comentado no programa, quando a pessoa se dirige com educação e quer debater, eu respondo, eu converso, entendeu?
porque, claro, a gente está se expondo todo dia, não estamos ali só para ganhar elogios, né? E muitas vezes a gente erra e erra bastante. Mas quando a pessoa vem e quer construir algo, quer fazer uma crítica construtiva, e tem maneiras, né, de se manifestar, tem maneiras elegantes de se manifestar e tem maneiras que é só agressão mesmo. Então, com quem tem a elegância e a educação para tentar discutir algo, discutir pontos de vista, que acho que até em linhas gerais, é o que está faltando hoje para muita coisa no Brasil, principalmente questão política, né? Cara, discutir pontos de vista e não apontar culpados não, é discutir pontos de vista, cara. Quem sabe discutindo pontos de vista a gente chega num outro caminho que ninguém está enxergando. Então acho que a discussão ela é sempre válida, né? E quando vem alguém querendo discutir um ponto de vista ou falar sobre, comentar algo com educação, eu sou super aberto. Agora, quando vem já de uma maneira mal educada e ignorante, eu bloqueio e apago o comentário. Na verdade, é isso que eu faço. E recentemente, falando sobre cancelamento, bom, a gente faz um programa há 15 anos e muitas das piadas que a gente contava no começo, a gente não conta mais. Porque o mundo mudou, a sociedade mudou e tem piadas que não cabem mais fazer. E recentemente eu tive que me retratar por uma piada que eu fiz, uma piada que reforça estereótipo, aquela coisa toda, de uma piada de judeu, aquela que reforça o estereótipo do judeu pão duro e tal, né? E é uma piada que a gente riu bastante, aliás, e eu tive que me retratar por ela, porque a comunidade judaica de Porto Alegre ficou muito ofendida, muito. E aí entrou as pessoas que queriam, né, discutir esse tema, assim, de uma maneira, né, dessa coisa de estar reforçando estereótipos, e já teve a pessoa do pessoal do cancelamento já me chamando de antissemita, né? Então, assim, aí os que me chamaram de antissemita, eu realmente bloqueei e excluí, porque não... Inclusive, eu estudei a vida inteira no colégio israelita, né? E acabei me dando conta de que a piada não caiu bem por amigos lá do colégio me dizendo, cara, eu acho que essa não caiu bem. Eu acho que essa tu vai ter que te retratar, porque tá ficando bem pesado aqui nos grupos da comunidade e tal, né? O que eu fiz? Errei e me retratei, sabe? Acho que a gente precisa também agir com honestidade, né? Tem coisas que acredito que são exageradas, mas tem coisas que sim, a gente precisa mudar e talvez também estejamos vivendo aí o fim do humor, né? O fim do humor, num outro ponto de vista, assim, vai ser cada vez mais difícil fazer humor, né? Tá cada vez mais difícil. E aí pensar em que tipo de humor que a gente quer fazer e também o quão criativo a gente tem que ser mais criativo, né? Porque se tu for olhar programas dos Trapalhões, do Chico Anísio, do Jô Soares nos anos 80, poxa, tem muita coisa ali que seria inaceitável hoje, assim como as piadas do início do Pretinho. Então é uma constante reformulação, né? Mas em relação a hater e esse tipo de atitude, eu realmente, se é na minha rede social, eu bloqueio. No Pretinho a gente procura não espalhar essa coisa negativa. Espalhar o bem. Show. Porã, falas aqui que o humor está aí nessa encruzilhada, né? Mas a gente percebe que o entretenimento, do qual o humor faz parte, né? Ele é cada vez mais utilizado para você atrair audiência, né? Mesmo para aqueles veículos que têm uma pegada mais informativa, né? Acabou adotando uma linguagem mais leve, você vê mesmo apresentando bastidores, enfim. Como tu vês essa equação? Como fazer esse equilíbrio, informação, que tem uma ideia de mais seriedade, né? E o entretenimento. Como equilibrar, dar uma informação e atrair, entreter? Eu acho que o caminho é o ser mais natural possível, né?
e é o que eu digo muito aqui para as equipes de jornalismo que estão comigo na CBN. O jornalismo, ele é sério, mas ele não precisa ser chato. A gente pode ser sério sem ser chato. A gente pode falar com uma proximidade maior do nosso ouvinte, né? E não como aquele locutor tradicional que, né, que lia o boletim de notícias. Não, a gente pode ser mais coloquial, trazer o ouvinte mais próximo da gente, fazer o vídeo lá mostrando, hoje a gente vai falar sobre isso aqui no programa e tal. Não perca, vamos entrevistar tal e tal pessoa. Acho que essa proximidade, né, essa relação mais coloquial, mais próxima, ela é o segredo desses produtos que dão certo, né? A gente tem um destaque lá no Rio Grande do Sul, que é o programa do Potter na Rádio Gaúcha, que é o Timeline, que ele é muito assim, né? Entrevista ao presidente, o presidente não, porque o presidente não dá entrevista, mas já entrevistou o vice várias vezes e tal. Entrevista o vice-presidente da República, fala de um assunto sério, daqui a pouco faz uma pergunta mais assim, mas para entender a pessoa, né? A pessoa ali que está ali e já vê o que está rolando nas redes sociais, o que é o Talk of the Town, que todo mundo está falando e tal. Assim, acho que é uma perspectiva nova, esse new journalism, né? Que falam, né? É uma perspectiva nova, muito interessante, que tem as suas fronteiras, né? Tem as suas fronteiras, mas acredito que quanto mais coloquial e mais direto e essa relação for mais transparente, vai ser melhor para todo mundo, porque o espectador, o ouvinte vai ficar muito mais ligado, muito mais próximo e vai entender melhor do que está sendo falado, né? Então é a minha máxima, né? Jornalismo tem que ser sério, mas não precisa ser chato. Show. Mais leve agora. Como é que está essa chegada do Floripa Mil Grau na Atlântida, Florianópolis? Eles atuam muito nessa ideia, né, de que eles produziram o conteúdo e agora estão em multiplataformas e tal. Como é que está sendo essa experiência para a Atlântida? Está sendo interessante, né? Porque a gente está fazendo o caminho inverso com o Floripa Mil Grau. O que acontece? O Pretinho são caras de rádio que passaram a construir conteúdos digitais. O Mil Grau são caras digitais que estão tendo que apresentar um programa de rádio. E essa é a diferença maior, né? Porque fazer o rádio ao vivo todos os dias num programa diário é pesado, assim, tem que ter estofo, assim, tem que ter assunto, tem que ter um envolvimento de todos, tem que ter uma fluência no papo, né? Então é um desafio, está sendo bem desafiador para os moleques lá e ao mesmo tempo está sendo muito bacana, porque a gente consegue também trazer muito mais localismo para a nossa programação, né? A Atlântida é uma rádio que começou no Rio Grande do Sul, que mandava muita programação de Porto Alegre para Santa Catarina, e aos poucos a gente começou a abrir a grade. Agora a nossa intenção é ser cada vez mais uma Atlântida SC. A gente tem o Floripa Mil Grau em Floripa, tem o Égua em Joinville, né, fazendo essa coisa de trazer mais as piadas locais, os assuntos locais, porque esse hiperlocalismo funciona muito no rádio. As pessoas querem saber do que está acontecendo na cidade delas, né, com o sotaque delas, e enfim. Então o Floripa Mil Grau está cumprindo esse papel. É desafiador o programa, principalmente porque muitas vezes eles não mantêm um ritmo que o rádio precisa. O rádio precisa de ritmo, de ritmo. O rádio, quando alguém não ficou 10 segundos com silêncio, morreu alguém no estúdio, né? O que houve? O que está acontecendo? Não estou falando nada, né? Morreu alguém. Então, assim, é bem desafiador em relação a conteúdo, em relação à apresentação do programa, tem sido bem... mas está sendo muito bacana, muito relevante em termos comerciais e também de audiência, está sendo muito bacana. Inclusive, as mudanças que a gente fez na programação da Atlântida, elas têm alguns pilares, né? O Floripa Mil Grau é o localismo, o Mr. P é conexão emocional, a volta do Pijama Show o Mr. P mexe com várias gerações e tal, né? Que sucesso, né? Que repercussão. Aquele comercial, inclusive, que saiu o WhatsApp dele não parava, né? Incrível, incrível.
Tem o Teco Padarates, que é uma coisa mais de lifestyle, surf, praia, atleta e tal, né? E tem o programa das Minas, que está sendo super relevante também, que traz esse protagonismo feminino para a nossa programação, bota as gurias ali com a cara a tapa, sabe? Elas se expondo, está sendo super legal e está tendo um baita de um sucesso. E então é isso, a gente organizou essa mudança de programação estruturada em pilares de conteúdos relevantes e diferentes, de diferentes conexões assim com o público. Porém, bom, eu estou juntando aqui, mas algumas coisas vão se repetindo, né? Tu também pode ser bem breve nas respostas, se for o caso, tu achar já respondi, fica à vontade. Esse é o problema. Para eu não... Para eu prestigiar todo mundo aqui que está mandando pergunta, né? Com essa saturação aí de conteúdos, né? Há uma hiperoferta de conteúdos, né? Como sobreviver do ponto de vista comercial, publicitário e de conteúdo? Eu acho que hoje está tudo muito conectado, né? O conteúdo relevante faz com que tu tenha audiência e que tu tenha anunciante. Conteúdo relevante é o primeiro. Despertou a audiência. Anunciante vai colar, né? E aí desenhar esse conteúdo de uma maneira 360, onde a gente possa potencializar o conteúdo e espalhar ele para a internet. Então, hoje tudo tem que nascer já numa perspectiva, assim, claro, quando a gente propõe um conteúdo, a gente vai ou pelo feeling, porque o rádio ainda é feito muito no feeling, por mais que a gente tenha estruturado recentemente um departamento de inteligência de mercado muito bom na NSC e que as empresas estejam trabalhando cada vez mais com dados. O rádio ainda é feito muito no feeling, assim, quando eu vim e eu comecei a ouvir a Atlântida daqui e tal, comecei a pensar, poxa, mas cadê esse contato maior com a cidade, que em Blumenau é muito bem feito pelo Rafa, pela Larissa ali, é muito legal o que eles fazem, né? O cafezão ali é super, super bacana, tem uma interação com a cidade, né? E eu senti a falta disso aqui em Floripa, né? Eu comecei a ver, pô, eu já segui o Floripa Mil Grau, comecei a ver, pô, esses caras têm que estar na Atlântida. Esses caras falam da cidade, eles têm que estar na Atlântida. E aí eu comecei a andar pelos lugares aqui e as pessoas, pô, mas agora que tu estás aí, tu vai trazer o Mr. P, né, cara? Pô... E aí, tipo, começou a ficar forte aquela coisa do Pi, eu liguei pro Pi, cara, tu acha que faz sentido? Como é que tá pra ti? Ele... aí está. E aí foi muito legal, sabe? E o programa das Minas já era uma ideia que tinha aqui internamente, que foi construída pelas gurias, com a ajuda ali do Rafa de Blumenau e do Diegão Califa, que já estava com a ideia. Eu disse, cara, vamos botar no ar isso, vamos nessa. Entendeu? Então, a gente tem um certo entendimento do que está rolando, o que a gente pode botar de novo na nossa programação para se destacar, né? Porque a música da Atlântida é parecida com a da Jovem Pan, assim, o que se destaca são as nossas pessoas, nossos produtos, os nossos conteúdos, que são bem diferentes dos deles e que tu vai só encontrar na Atlântida, tu só vai encontrar aqui, né? Então, acho que isso é muito importante na formatação do conteúdo. O que só vai ter aqui? Pô, o Pretinho Básico só tem na Atlântida, cara. O Programa das Minas só tem na Atlântida. O Atlântida Mil Grau só tem na Atlântida. O Mr. P só na Atlântida. E assim por diante, entendeu? Então, tu cria essa exclusividade de conteúdos na tua multiplataforma. Show. Já estamos aqui na quase 1h30. Vamos... o Porã já falou sobre as mudanças que ocorreram, sobre como se manter criativo nesse novo cenário, quais foram as adaptações do rádio nesse espectro multimídia, como manter a audiência, chamar a atenção, criatividade, as transformações que o rádio passou, ele já falou sobre isso, sobre como ele vê aí o futuro do rádio, que já foi decretada a morte várias vezes e continua firme e forte. Então, assim, para a gente encaminhar, Porã, uma conclusão dessa tua fala aqui, reforçando o agradecimento aí, falou pra caramba, já estamos quase 1h30 aí, agradeço muito, Porã. O
que vem por aí, Porã? O que tu que andasse aí, estudasse esse negócio, lembro dessa tua ida ao Congresso no Texas, o que está vindo por aí? Esmola agora é com Pix, né? Eu lembro que vocês brincaram disso, um dia alguém falou lá no programa, né? Todas essas mudanças, né, que vêm, o que a gente pode esperar para esse profissional de comunicação? O que esses estudantes que estão chegando agora ao mercado do jornalismo, da publicidade, do design, da administração, do marketing, que cenário de comunicação tu vislumbras aí nessa grande revolução tecnológica que a gente está vivendo? Para o rádio especificamente é o conceito de audiovisual, né? O rádio é audiovisual, o rádio vai virar TV, o rádio já virou um monte de coisa e agora sim está se encaminhando para tu entrar. Já tem algumas emissoras, né, que já entram no ar no rádio e na TV ao mesmo tempo e tal. A gente faz a transmissão da live do Pretinho, essas coisas vão melhorar, né? Esse tipo de transmissão vai ser aperfeiçoada, as tecnologias para se fazer programas dessa forma vão avançar, né? Fazer o programa de onde eu estiver, eu posso estar em qualquer lugar, entrar ao vivo, com uma qualidade boa de áudio, né? Isso vai melhorar cada vez mais. E o que eu poderia dizer, e o que eu digo geralmente, quando eu falo sobre isso, né? A gente vive um tempo de transformação. E a gente não pode ter medo da mudança, porque o ser humano ele é muito resistente à mudança. E as coisas elas estão em transformação, então não tem nada muito estabelecido assim que a gente possa dizer, não, vai ser isso. Pode ser um monte de coisa. Pode acontecer uma coisa nova que mude tudo daqui para diante. E nós precisamos estar preparados para ser flexíveis. E aprendizado constante, aprender coisas novas, entender o que eu não estou entendendo, sabe? Focar muito naquilo que tu é bom, faço muito bem isso, eu sou excelente, eu tenho um texto excelente, eu comunico bem e tal, mas tá ligado no todo que está acontecendo, porque a gente vive um oceano de incerteza, é um oceano de incerteza, a incerteza é a maior certeza, e para surfar essa onda da mudança, tem que estar nesse oceano da incerteza, de peito aberto e aprendendo e sendo flexível e buscando coisas novas, entendendo de uma maneira mais sistêmica tudo isso e não só focadinho naquilo que a gente gosta de fazer e naquilo que a gente sabe fazer bem. Claro, isso é super importante, né? Fazer cada vez melhor o que a gente faz bem, buscar essa relevância, esse propósito, essa coisa que brilha o olho, mas está atento também ao que está passando aqui, que daqui a pouco algo diferente surge e aquilo pode ser o caminho do futuro. Legal, Porã. Muito obrigado, cara. Acho que respondesse todas as perguntas aqui, falasse bacana, pintasse aí um cenário para a gente sobre o futuro da mídia sonora. Queria te agradecer muitíssimo, né? Pelo carinho, pela gentileza, desde o primeiro momento, muito cordial na nossa conversa. Agradecer novamente ao Bruno, que facilitou esse contato contigo. Agradecer aos professores que estão aqui acompanhando a gente, e especialmente os nossos estudantes dos vários cursos aqui, sobretudo da publicidade, da propaganda, do jornalismo, do marketing, da administração, do design, da moda. Enfim, uma alegria estar aqui contigo, e eu acho que um sentimento assim, de enorme satisfação comemorar esses 10 anos do projeto de extensão Informação e Cidadania, com um evento assim, com tamanha relevância para os estudantes. De trazer aí a experiência concreta de algo que está acontecendo no dia a dia, o testemunho, o depoimento, com leveza, com alegria, né? E, ao mesmo tempo, com relevância, apontando caminhos. Cara, só gratidão pela tua participação aqui, tá? Show de bola mesmo. Agradecer também às nossas emissoras parceiras, especialmente as educativas, né, e as comunitárias que veiculam o nosso programete. A equipe que me apoiou aqui, a Natália, o Felipe, a Helena, a Ana,
meu Deus, vou esquecer o nome do pessoal, toda a equipe da República, a Júlia, a Luana, a professora Fabrícia, a professora Fernanda, que deu bastante divulgação aqui para a nossa atividade, enfim, todos os colegas, o professor Júlio, o professor Djalma, a professora Cíntia, o professor Sandro. Gente, pô, foi muito legal, foi nota 10, agradeço aí todo mundo ter acompanhado aí, casa cheia, a reunião inteira, e especialmente a você, né, Porã, por ter estado aqui com a gente. Professora Fabrícia, nossa chefa, levantou a mão aí, então quando a chefa pede para falar, a gente ouve, né, Porã? Fala, Fabrícia. Ó, vou abrir a câmera aqui. Não, queria também, né, assim, ó, ok, o Cláudio fez os agradecimentos, né? Mas eu queria ver se algum aluno quer falar diretamente, abrir a câmera assim e representar os outros e falar alguma coisa face to face. Nesse momento, alguém se dispõe a isso? Vai ser a última oportunidade, o professor Cláudio já está dispensando. Hein? Desafio. Júlia, tá por aí? Helena? Natália, estão com o microfone. Posso falar? Pode. Quem é que está falando, meu Deus, que eu não estou vendo? Oi, Porã. Oi. A câmera, tem que abrir a câmera. Eu tô com a equipe aqui também. Eu estou enxergando aqui. Oi. Pessoal. Ah, matou! Fala sim. Vamos lá, quem quer falar? Pode falar aí. A gente só queria agradecer mesmo, que foi uma live muito bacana, assim, tudo a ver com a nossa área, tudo a ver com o que a gente estuda aqui, com a nossa prática aqui na agência, nos laboratórios. Então foi muito legal ouvir sobre a tua experiência, sobre a tua história e também sobre as transformações que tu conseguiu observar, né, com esse tempo todo de experiência com áudio, com mídia sonora. Então foi muito legal, a gente agradece muito a tua participação. Obrigado, eu que agradeço. Eu que agradeço. Foi muito legal falar com vocês. Me convidem sempre que precisarem. Da próxima vez que vier a Blumenau, Porã, às vezes tu tens que vir aqui na emissora, vem aqui visitar a gente, pô, vai ser muito bem recebido aqui. Vamos combinar. Obrigado, pessoal. Mas legal. Algum de outro curso? Calma. Algum de outro curso do jornalismo, professor Júlio, alguma coisa? Prof, tudo bem? Quero agradecer o Porã pela participação, né? E agradecer muito pelas tuas dicas, né? Eu tô no segundo semestre de jornalismo e tu falou da parte onde a gente tem que se arriscar, abrir o peito. E às vezes eu sinto que eu sou muito travada, assim, tipo, não quero fazer aquilo. Então, isso foi muito importante pro meu desenvolvimento, enfim, dizer que eu sou tua fã, que eu sempre escutava o teu programa que tocava de manhã, que tu ligava para os ouvintes, e eu sempre mandava, acho que era WhatsApp também na época, eu sempre mandava, quero ir para a escola falando com o Porã, mas tu nunca conseguia me ligar, porque eu acho que eu mandava muito cedo, então eu acabava, tipo, nunca dava certo, então é uma honra estar falando agora aqui contigo. Obrigada pela tua participação. Legal. Muito obrigado. Então Valeu mesmo. Então tá, Clóvis, era isso. Legal, Porã, tu já sabe, já tens um monte de fãs aqui, cara, os estudantes te adoram, cara, gostam muito de ti, enfim, do programa e curtem a Atlântida. Foi show de bola, cara, tô até emocionado aqui no encerramento. Valeu, cara, um abraço e muito obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço. Qualquer coisa, se quiserem trocar uma ideia, o Clóvis tem meu e-mail ali, tá? Valeu. Abração. Tchau. Obrigado, cara. Tchau. Arrasou, tá aí, visto. Arrasou, professor! Legal, não tinha visto o Álvaro. Tudo bem, Álvaro? O microfone está desligado. É isso. Eu desliguei tudo para tentar segurar a bateria aqui, o que deu, tá? Mas estou morrendo aqui. Que bom, obrigado pelo prestígio, tá? Tá bom, valeu. Um abração. Valeu. Tchau, galera. Um abraço. Muito obrigado por toda a equipe de apoio que estava aí com a gente, tá? Tchauzão. Boa noite. Boa noite. Tchau.